mais uma vez Deus ele nos conceda da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia, da sua bondade, e que nós possamos mais uma vez verbalizar a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e continua penetrando até a divisão das juntas e medulas da alma e do espírito, e também ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E justamente isso, justamente por este texto bíblico de Hebreus 4, mas não é o texto que eu vou estar usando para verbalizar a palavra de Deus, é que eu quero falar do cuidado do coração. Cuidando do coração. Nós vamos trabalhar um pouco para que os nossos corações estejam retos diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade, diante da igreja, diante dos santos anjos de Deus também, e para que não haja nenhuma acusação da parte das trevas às nossas vidas. Mateus capítulo de número 6, versículo 21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E esse é o texto que eu uso para estar verbalizando este tema, cuidando do coração. A nossa vida precisa estar pautada naquilo que a palavra de Deus diz acerca dos nossos corações, o que reside ou o que pode residir no nosso coração, para que nós tenhamos uma base de conduta de vida por intermédio da sã doutrina, a palavra de Deus. Então, quando o Senhor está dizendo que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, aquilo que é de valor, aquilo que é mais louvável, o nosso coração tem que estar justamente nesta função, justamente buscando essas coisas. E o nosso coração ele pode abrigar muitas coisas, muitas informações, sejam elas boas, sejam essas informações ruins. Por isso, quando o Senhor diz que onde estiver o nosso tesouro, ou seja, o tesouro para se conseguir, nós precisamos trabalhar e muito, nós precisamos batalhar e muito. Então, justamente o nosso coração vai se aplicar. Por exemplo, existem pessoas que elas querem ter uma vida regalada, então elas trabalham demais, elas investem tempo na labuta do dia a dia, no serviço secular, em qualquer outro tipo de serviço para angariar fundos, para angariar dinheiro, para viverem uma vida arregalada. Então, o coração dessas pessoas vai estar onde? Na finança, vai estar na boa vida, vai estar na vida arregalada. E isso não é pecado, você querer ter uma boa vida, uma vida digna, uma vida próspera no sentido material, no sentido financeiro, né? Mas, porém, nós precisamos prestar atenção no que o próprio Senhor Jesus fala aqui em Mateus, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas quem acrescenta é Ele. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus ele vai nos trazer uma informação acerca do coração. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta nós simplesmente honrarmos a Deus somente de palavras, somente de lábios, para que as pessoas vejam, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas até mesmo se alegrem com essas ações. E o Senhor Jesus trazendo, é lógico, esse texto aqui está lá em Isaías 29:13, isso aqui é o profeta Isaías dizendo, e Jesus, novamente, ele traz essa informação acerca dos seus dias, porque então não mudou, como estava nos dias de Isaías, depois de 700 anos, acontece também nos dias de Jesus. Este povo honra-me com os lábios, somente de boca, mas o coração está longe. Não adianta nós pegarmos e somente com palavras querer agradar a Deus, porque Ele não se deixa enganar, Ele não se deixa escarnecer. Tem muitas pessoas que com as suas palavras
elas até vão bem longe, mas os seus corações muitas vezes estão distantes de Deus. E aqui o Senhor Jesus está trazendo justamente essa informação e essa confirmação. Mas em vão me adoram. A adoração de lábios somente, ela é vã, ela é inútil. Deus não recebe. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou nós vamos ensinar a sã doutrina para que as pessoas adorem a Deus em espírito e em verdade, professem a fé através da verbalização, através das palavras, através dos lábios, mas isso vindo de um sincero, puro e reto coração. Não adianta somente dizer eu amo Deus, se as nossas ações, porque estão vindo de dentro do coração, não condizem. Então o que Jesus está rebatendo aqui é justamente isso, que as pessoas nos dias dele, assim como nos dias do profeta Isaías, estavam adorando a Deus somente de palavras. Mas o Senhor Jesus, ele quer um pouco mais. Ele quer que nós o adoremos, que nós o honremos, que nós o engrandeçamos de todo o nosso coração. E quando é somente de lábios, ele vai nos chamar de hipócritas. Se eu digo que amo Deus somente de lábios e não está isso no meu coração verbalmente, eu sou um hipócrita, eu sou um falso, eu sou um fingido. Por quê? Porque eu estou dizendo muitas das vezes diante dos homens, diante das pessoas. Mas o meu coração verdadeiramente está distante de Deus. Então o Senhor Jesus, ele rebate isso e ele vem dizer que se a nossa adoração ela não prover do fundo do coração, se a nossa honra a Deus não vier do coração, ele não recebe. E nós somos chamados por ele mesmo de hipócritas. Então nós precisamos tomar cuidado, por isso do tema, cuidando do coração, nós precisamos cuidar do coração. E esse é o nosso coração, não é o coração do João, ou da Maria, ou do Abreu, não, é o nosso próprio coração. No meu caso, é o coração do João mesmo, mas no caso de outras pessoas, são outras pessoas que vão cuidar dos seus corações. Cada um tem que cuidar do seu coração, do seu próprio coração, para depois chegar diante de Deus. Ainda aqui em Mateus capítulo 15, versículos 16 a 19, olha o que o Senhor Jesus Cristo ele disse. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Aqui o Senhor Jesus, ele rebatendo o que algumas pessoas estavam dizendo sobre lavar prato, lavar copo, ou seja, a forma externa, ou a forma interna e externa dos recipientes para alimento e para bebida. Estavam mais preocupados com isso do que verdadeiramente com a preocupação com o coração, com a pureza de coração. Então Jesus ele vem dizendo para os discípulos que não entenderam. E ele vem dizer, até vós mesmos ainda estão sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Só que temos que entender, fazer um exame para saber se o nosso coração está puro diante de Deus ou não, se está puro diante dos homens ou não. E isso contamina o homem, porque do coração, veja bem, do coração. Jesus deixa claro, do coração, no versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias procedem do coração. Então nós precisamos tomar cuidado do nosso coração para não estarmos verbalizando certas coisas, para não estar com o nosso coração cheio da imundícia, da carniça, da sujeira, do pecado. O Senhor Jesus é muito claro, porque do coração, da sede, é a sede de onde saem as demais coisas, as intenções, os pensamentos, as ações, os planos, os projetos, saem do coração. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus não está aqui falando para que as pessoas não fizessem a higiene, não é isso. Ele está dizendo, no caso, sentido espiritual, o que vai contaminar-nos. Porque isso não somente vai contaminar a minha vida, porque já estará contaminada, como também poderá contaminar a vida de outras pessoas, o que sai do meu coração. Então nós temos que tomar cuidado com o coração, nós temos que cuidar do coração, zelar por ele, ver o que tem dentro dele. Muitas vezes chegarmos diante de Deus, falar, Senhor, sonda-me.
como salmista, lá no Salmo 139, sonda-me, conhece-me, sonda-me o coração. Davi, depois do delito com Batseba, no Salmo 51, ele vai dizer algo interessante. O verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, porque o coração já não estava puro. Então ele pediu uma pureza de coração a Deus. Então nós temos que pedir, se vemos que nosso coração não está puro diante de Deus e dos homens, temos que pedir a Deus, cria em nós o coração puro e renove em mim o espírito reto. E ele vai continuar dizendo, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então não tem como nós vivermos uma vida de engano diante de Deus, porque Ele não aceita, Ele conhece. E quando a gente faz uma análise do nosso próprio coração, nós sabemos o que tem e o que deixa de ter. E nós precisamos estar cientes disso, por quê? Porque o próprio Deus, Ele estará de olho, Ele estará vigilante, Ele estará fazendo uma sondagem, assim como Ele fez nos dias de Isaías e trouxe o que? À tona, a hipocrisia do povo. Assim como Ele fez da mesma forma nos dias de Cristo e trouxe de novo a hipocrisia à tona, a hipocrisia do povo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que buscar a Deus com excelência, nós temos que sondar os nossos próprios corações. E se tem alguma coisa errada, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, ou seja, é lá dentro, é no interior. Então nós precisamos buscar de Deus isso. Ainda aqui em Mateus capítulo 22, do versículo 34 a seguir, Jesus ele é interrogado acerca dos grandes, ou do grande mandamento, o maior mandamento que tem, e quando ele é interrogado acerca do mandamento, ele não pensa duas vezes, ele não titubeia, ele não vacila, ele simplesmente dá resposta. Mateus 22, 34, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Observa que o Senhor Jesus ele disse que o maior mandamento é o amor a Deus de todo o coração. E de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento, amor a Deus. Acabou. Depois desse, o amor à esposa, o amor aos filhos, o amor ao próximo, o amor às bênçãos de Deus, porque nós temos que amar aquilo que Deus nos dá, nós temos que considerar aquilo que Deus nos dá, mas principalmente isso. Então, o próprio Deus ele não deixa que ninguém tome o espaço dele, o lugar dele. E o lugar de Deus tem sempre que ser o primeiro em nossos corações. Então nós precisamos verificar isso, saber se os nossos corações estão verdadeiramente amando a Deus. Nosso coração está verdadeiramente com Deus em primeiro lugar. Vamos colocar assim, Deus em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. Então nós precisamos verificar o nosso coração. Se o nosso coração não tiver espaço, o primeiro espaço para Deus, o resto que vem é treva, e se Deus não está em primeiro lugar, estamos cometendo o pecado da idolatria, idolatrando outras coisas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para não deixar que o nosso coração se perca, se engane. Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus disse assim, aliás, o texto vai dizer assim, ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor Jesus ele está dizendo aqui? Não adianta nós amarmos os outros se Deus não estiver em primeiro lugar, se Cristo não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Então o próprio Cristo ele disse,
Se alguém amar mais pai, mãe, irmãos, irmãs, não adianta. Se nós colocarmos essas pessoas, ou qualquer outro tipo de coisa, acima de Cristo, acima do Pai, acima do Espírito Santo, nós já cometemos pecado. O pecado da idolatria. Então nós precisamos fazer uma análise, fazer uma sondagem dos nossos corações, para ver como nós estamos, para ver se verdadeiramente nosso amor a Deus é sincero, é verdadeiro, se nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tudo isso conta, tudo isso está em pauta, tudo isso está em andamento. Como que eu posso dizer a Deus que eu amo, se eu não busco primeiro aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele especificou? E o próprio Deus, Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta. O que for necessário, Ele vai acrescentar: vestimento, mantimento, morada, livramento, é Ele quem acrescenta. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, Romanos capítulo de número 10, nós temos também aqui uma informação interessante, valiosa para nós. Romanos 10, 8, a seguir diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós precisamos também sondar o nosso coração acerca da salvação. Porque o apóstolo Paulo dizendo aqui, né, que a palavra está na boca e no coração. Se com a boca confessares ao Senhor Jesus e no coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu preciso crer com o coração para ser salvo. Até acerca da salvação nós precisamos sondar-nos os nossos corações para saber se verdadeiramente estamos com a salvação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos fazer essa sondagem, essa checagem, visto que com o coração se crê para a justiça que nós recebemos de Cristo através da sua obra vicária na cruz do Calvário. E com a boca se faz confissão para a sua salvação. Então é justamente isso que nós precisamos fazer uma sondagem, fazer uma checagem. Nós estamos crendo verdadeiramente na justiça de Deus, através de Cristo na cruz do Calvário. Estamos crendo em nosso coração e professando aí sim esta fé através da verbalização, através da boca, através dos lábios, através da confissão de fé. Mas nós precisamos fazer uma checagem dentro dos nossos corações para saber se verdadeiramente estamos com a salvação de Deus em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele diz: se no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se eu não crer de todo o meu coração, então eu não estou salvo, então eu não tenho parte na salvação de Deus em Cristo. Então tudo isso nós precisamos fazer uma análise. Se nós estamos verdadeiramente amando a salvação de Deus, de coração mesmo, lutando, pelejando por ela, batalhando, como diz Judas, né, escrevendo acerca da fé, né, da salvação ali. Então nós precisamos fazer esta checagem, nós precisamos fazer esta análise da parte de Deus para as nossas vidas, para saber se verdadeiramente nós estamos com a fé em ação no coração. E depois, é claro, a verbalização. E depois a verbalização de um coração que está crendo, de um coração que está verdadeiramente amando a salvação de Deus na pessoa bendita de Cristo. Em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, nós vamos ter algumas informações aqui acerca do endurecimento de coração. Hebreus 3 e 7 a seguir diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então, primeira coisa, se nós estamos ouvindo o Espírito Santo nos chamando
acerca da obra de Deus, acerca do que Deus tem feito por nós, principalmente acerca daquilo que Cristo está fazendo, e não somente fez no ano passado, mas continua fazendo por nós, a plena salvação na pessoa bendita de Cristo. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós não podemos endurecer o coração e nos voltarmos contra Deus. Porque o que o escritor aos Hebreus está trazendo é o que aconteceu no Antigo Testamento, onde as pessoas viram as maravilhas, viram os milagres, viram os prodígios de Deus, viram toda a obra que o Senhor fez no Egito, e de repente chega no deserto, por causa de um pouquinho de tempo, começam a questionar, começam a blasfemar, começam a maldizer Deus, começam a se levantar contra o Criador, começam a endurecer o coração, querendo retornar para onde? Para o Egito. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos sondar-nos, nós precisamos verdadeiramente o nosso coração não se endurecer. Versículo 11: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Observa onde começa a apostasia. Na provocação a Deus, não crendo nas suas palavras e nas suas promessas, não crendo naquilo que Deus já fez, ou seja, não crendo naquilo que Deus já fez e eu estou vendo que Deus já fez. O escritor ele está dizendo que um coração ele pode se tornar mau e infiel. Mesmo Deus tendo feito tantos prodígios e maravilhas, o povo ainda assim se apartou de Deus, porque o texto diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou um coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Quantas pessoas se apartaram de Deus nos últimos tempos? Quantas pessoas ainda estão se apartando? Justamente por causa da maldade, da infidelidade no próprio coração da pessoa. Não é porque Deus não opera, não é porque Deus não age, não é porque Deus não faz. Só que mesmo para as ações de Deus, nós precisamos nos submeter ao tempo dele. Nós precisamos estar dispostos a nos submeter ao tempo que Deus quer operar. E isso se Ele quiser operar. E se Ele não quiser operar? Ainda assim nós precisamos continuar firmes, firmados em Deus, na fidelidade, na gratidão a Ele, simplesmente por nos tirar do charco do lodo, do lamaçal do pecado e nos colocar em uma rocha firme, que é Cristo Jesus. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. E é claro que o escritor aqui está escrevendo para crente, é para nós essa palavra. Porque infelizmente muitos irmãos acabam se apartando, acabam saindo da igreja, acabam abandonando a fé em Cristo por nada, por qualquer coisa, sem motivo, motivos banais. Acabam se apartando do Senhor Jesus Cristo. Por um momento de dificuldade, por uma luta, por uma peleja que está passando, por uma enfermidade, por um desemprego, por uma situação adversa no casamento, por uma situação até delicada dentro da igreja, por um mal entendido, acaba indo embora, acaba se afastando de Deus. E o texto é claro: olha, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que aquele povo não somente foi mau, mas também foi infiel, foi um povo que andou na infidelidade, na maldade, na malignidade do coração, e nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus neste tempo, um tempo de coração voltado para Ele, um coração voltado para buscar a sua face, o nome do Senhor ser glorificado. Então nós precisamos disso. Nós precisamos sondar os nossos corações para ver se o nosso coração não está com maldade, para saber se nós não estamos provocando Deus, se nós não estamos provocando ira. E olha, interessante o que ele vai dizer: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado está aí.
justamente contaminando os nossos corações. Justamente contaminando os nossos corações para que nós venhamos a nos apartar de Deus. Só que no versículo 10 ele vai dizer: por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no seu coração e não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é para nós pararmos e pensarmos uma coisa. Se o meu coração for mau e infiel a Deus e eu começar a provocá-lo e blasfemar contra Deus, eu posso perder a salvação. Eu posso não entrar no repouso eterno. Porque aquela geração que viu os prodígios de Deus no Egito, de uma certa idade para cima, eles não entraram. Os filhos deles entraram, mas eles não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Então o processo aqui não é tão simples e tão fácil. O processo aqui não é simplesmente um processo que não vai ter perdão e isso não negativo. Porque quanto mais a gente vai se apartando de Deus, a gente vai para longe. Quanto mais a gente vai endurecendo o coração, a gente vai para longe de Deus, a gente vai se distanciando de Deus. E Deus fica irado com isso. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Não vão entrar. E aquele povo caminhou no deserto 40 anos. 40 anos caminhando. E foram morrendo, de pouco a pouco, no deserto. Até outra geração estar pronta, sendo preparada, lógico, por Moisés primeiro, depois por Josué, até serem postos na terra prometida. Então nós precisamos sondar os nossos corações, nós precisamos cuidar dos nossos corações para que nós não nos apartemos de Deus, para que nós venhamos a viver uma vida que agrade ao Criador. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O amor fraternal, também nós precisamos sondar o nosso coração acerca do amor que nós temos para com os nossos irmãos, da comunidade da fé, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração ele precisa verdadeiramente estar amando os irmãos. Os nossos corações precisam verdadeiramente estar cheios deste amor por cada um dos irmãos. Não importa se é aquele irmão mais forte, não importa se é aquele irmão mais fraco, não importa se é aquele irmão que é mais doutor ou se é aquele menos indouto. Não importa. O nosso amor a Deus, o que Pedro está trazendo, que nós temos que amar todos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então nós precisamos também cuidar do nosso coração, fazer uma checagem e sondar o nosso amor pelos irmãos, com o coração puro. Versículo 23, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, nós fomos gerados pela palavra, semente incorruptível, através de Cristo, através do sangue do Cordeiro. E justamente uma das coisas que o Senhor Jesus ele ensinou: este mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Então o próprio Cristo nos dá o exemplo de amor, o amor fraternal, o amor de uns pelos outros. E isso chama a atenção, querendo ou não, traz unidade para a igreja, traz unidade para o povo de Deus. Quando todos estão envolvidos, embutidos no mesmo tipo de amor, na mesma dinâmica do amor, então aquilo vai trazendo uma unidade maior para a igreja, o corpo vai ficando cada vez mais coeso, mais forte, mais potente, mais poderoso em Cristo, através do amor fraternal. Porque quando não há amor, a discórdia, a desunião, a unidade é destruída. Então nós precisamos também checarmos para ver se o amor fraternal está em nosso coração, um coração puro. E mais, o texto é claro em dizer, com um coração puro, nós precisamos ter a pureza do coração, nós precisamos ter a pureza do nosso coração, justamente amando os nossos irmãos uns aos outros. No Salmo 119, acerca do coração, o salmista ele vai dizer o seguinte, e eu gosto desse texto de Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra
no meu coração para eu não pecar contra ti. Justamente se o meu tesouro for a palavra de Deus, o meu coração vai estar nela. E uma vez que o meu coração está na palavra de Deus, é automático. Eu não vou viver uma vida de pecado contra Deus, nem contra a sociedade, nem contra o meu próximo, nem contra o irmão, nem contra o meu cônjuge, nem contra o meu filho, nem contra o meu pai. Uma vez que a palavra de Deus está escondida, guardada como tesouro no meu coração, eu vou me aplicar à palavra, eu vou me aplicar buscando cada vez mais a vontade de Deus através dos escritos sagrados, e o nome do Senhor, é claro, será glorificado. Mas para isso, eu acho interessante esse texto. Eu escondi, eu precisei ter uma atitude, eu precisei ter uma ação. Justamente pelo valor da palavra, eu vou escondê-la, eu vou guardá-la no meu coração. Mas qual é o propósito? É justamente viver uma vida de adoração a Deus, uma vida de honra a Deus, para não pecar contra Deus. Então nós precisamos também sondar os nossos corações para saber se estamos amando a palavra de Deus a ponto de guardarmos ela de uma forma e entender pela palavra o que Deus aceita, o que Deus não aceita, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. É pela palavra dele que nós vamos verdadeiramente entender isso. E para finalizar, no Salmo 78, versos 18 e 19: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Então a gente retorna lá de novo para Hebreus. E tentaram a Deus no seu coração. Então eu finalizo com esse verso: que nós tenhamos cuidado de não tentarmos a Deus. Em momentos difíceis, em momentos, porque foi justamente no momento em que estavam querendo água, estavam querendo carne, e aí começam a se lembrar de onde? Do Egito, da imundícia do Egito, da idolatria do Egito, da podridão do Egito, da escravidão do Egito. Engraçado, ninguém se lembrou da escravidão, que eram escravos no Egito, mas eles se lembraram que comiam os pepinos, os alhos, as panelas de carne, mas não, eles se esqueceram de uma coisa: eles eram escravos, estavam escravizados, estavam apanhando, estavam debaixo de açoite, estavam fazendo serviço forçado, e mesmo assim tentaram a Deus no deserto, provocaram a ira de Deus. Quantas pessoas que infelizmente têm se deixado levar pelo engano do Egito, quantas pessoas têm se deixado levar pensando que lá atrás uma vida sem Cristo é melhor do que o padecimento. Mas o que Paulo disse para Timóteo: sofre tu, pois, as aflições como bom soldado de Cristo. Nós fomos chamados não para ter simplesmente uma vida boa, uma vida regalada simplesmente não, mas nós fomos chamados também para sofrer por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Paulo mesmo disse: eu tudo sofro por amor ao Evangelho, por amor aos escolhidos, eu tudo sofro. Então que nós venhamos a estar meditando sobre isso, a estar refletindo e cuidando do nosso coração, zelando do nosso coração, buscando a Deus, pedindo uma sondagem da parte do Espírito Santo para Ele sondar, para Ele tirar dos nossos corações aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus Ele não se agrada. Então que nós venhamos a ficar com essa palavra e que Deus venha nos abençoar e nos ajudar em nome de Jesus.